parlaterada, mais um parlatório. Hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo ama de paixão, namoro. Ó, que beleza. Namoro católico, namoro santo, né? Enquanto isso, você tá vendo a gente, né? Nessa terça-feira, às 8 da noite, a gente tá ao vivo interagindo com você lá na fanpage da Web TV Redentor no Facebook ou através da hashtag parlatório no Twitter, ok? Então manda lá pra gente as suas experiências de namoro, né? Mas sempre dentro da santidade, tá? Se você mandar uma experiência esquisita, a gente vai apagar. Ok, povo católico? Então vamos lá. Ricardo Franco. Que tem muita experiência. Que dá larga experiência, ele vai, né? É na época que o namoro era assim, dentro de casa, com mãozinha na mãozinha, papai olhando. Era né? Assim? Tá bom, Alexandre Varela, certo. O casamento era arranjado ainda. Tanto tempo, eu não me lembro mais como é que é esse negócio. Eu tenho certeza que não. Como é que tá lá no asilo? Tem uma namorada velhinha lá? Não tô... Percebe que eu coloquei uma camisa moderninha porque as cocotinhas gostam. Ah, garoto, né? Tá com o muque de fora. Mas fala aí, fala do namoro. Seja sério, uma pessoa séria. É o velhinho, decano do grupo. Rapaz, falando sério, né? Os namoros hoje estão meio estranhos, meio esquisitos. Você falou que se mandar uma experiência meio esquisita, a gente corta. eu acho que esquisito vai ser... a gente namora mantendo castidade. Acho que esquisito vai ser isso, infelizmente, né? Você tem razão. Andréia, não vou nem apresentar a Andréia. Bom, eu tive algumas experiências de namoro na minha vida. Por que você tá rindo, né? Falar disso? Pro Pedro Zoado. Não, mas não foram muitas, foram poucas experiências. Claro que não. Está acostumada a conversar sobre aquele 1%. Sobre a vida. Não. Vambora, mundo... Bota pra fora. Que é normal mesmo. Vamos lá. É o normal, né? Assim, eu tive alguns namorados na vida e o último deles, graças a Deus, deu em casamento. Casamento. E, enfim, tive algumas experiências um pouco diferentes de namoro, né? Explica. Algumas menos santas, outras mais santas. Não, tô brincando. Algumas melhores, outras menos boas, então, vamos lá. Menos santas, outras mais santas, ok, problema nenhum, isso é da vida. Mas valeu a pena a experiência santa? Esse é o ponto. 100%. Por isso que realmente é um tema que eu adoro falar, que eu gosto muito de falar. E, assim, gosto muito de falar com pessoas até mais novas, mais jovens e tudo mais. Mas... ao mesmo tempo, também, quando eu falo com pessoas mais da minha idade e tudo mais, que já têm também experiência de namoro, também é muito legal, porque a experiência, às vezes, num caminho não tão legal, acaba fazendo a pessoa despertar para uma outra opção, entendeu? Pela uma outra via, né? E que realmente, infelizmente, não é uma via óbvia hoje em dia, né? Porque a gente é bombardeado por... pela cultura mesmo que prega que o amor, né? Você vê no filme, na novela, a pessoa se apaixona e na cena seguinte já estão lá no quarto e tudo mais. Então, realmente, você vê essas coisas, né? Os jovens veem muita Malhação, enfim, aquela novela, né, daquele canal, que realmente colocam algumas coisas que vão entrando no pensamento da juventude e tudo mais, como se aquilo fosse realmente a regra, né? Na verdade, há uma cobrança para que o seu namoro seja desse jeito, né? Também. E sabe que tive algumas experiências, namorei, né? O que a Andréia falando. E voltando nessa coisa de que o que é esquisito e o que não é, hoje a gente percebe que esquisito é você namorar apenas uma pessoa, uma única pessoa, e durante este namoro não experimentar outras pessoas, o que acontece muito. É esquisito namorar uma pessoa de forma fiel, de forma casta e do sexo oposto, né? Mas e eu me lembro... Tudo isso é esquisito hoje. Eu não tive muitas namoradas, mas eu me lembro que a minha mãe, quando de repente estou namorando, terminei e já estou com outra namorada, logo
pouco tempo depois já estava com outra namorada, aí a mamãe, ela fala assim, ótimo, meu filho, namora. Namora mesmo, pode namorar, conhecer muitas meninas, porque quando você casar, é a única. Fato. Carol de Cássia, 1%, por favor, para todo mundo. Então, a minha experiência também é de uma vida normal, né, como jovem, e ter tido esses namoros, como o mundo hoje nos ensina a viver, né, e ao contrário da influência malhação, a minha influência era capricho, né, hoje quando eu vejo... Até então eu tinha também testes, veja se ele realmente gosta de você. Hoje eu vejo como A influência do Ricardo foram aquelas novelas do rádio, né, antigas, que a pessoa, eu te amo, tá... Enfim, voltemos. Então, mas assim, hoje estou naquela turma do resolvi esperar, né? E caminhando para uma consagração de vida, já também a comunidade que eu faço parte, a comunidade Shalom, já pede que a gente entre num discernimento de estado de vida, que é o matrimônio, o celibato, né? Então, acho que eu já sou um exemplo, assim, de loucura no mundo, né? Você é mais avançado, né? E você falou uma palavra que para mim é chave do papo que a gente quer ter hoje. Discernimento, né? Você está falando de discernimento vocacional, né? Entre a consagração e o casamento. Mas o próprio namoro é um discernimento vocacional, né? Eu preciso discernir se a minha vocação... Primeiro, se a minha vocação é casar de fato. Você pode descobrir dentro do namoro que não é. Sim. Né? E também se a minha vocação é me casar com aquela pessoa. Né? O namoro é essa experiência, né? Que você coloca Deus no centro do relacionamento. O relacionamento, ele começa apresentando aquela pessoa em oração, né? E Deus vai lhe falando sobre o tempo de iniciar o namoro com aquela pessoa. E Deus vai conduzindo o namoro. O tempo de acabar, o tempo de ir para o noivado. Né? E a gente conhece várias histórias dentro da comunidade de pessoas que terminaram o namoro. Um queria seguir o sacerdócio, né? Outra queria seguir o celibato. Né? E pessoas que, nessa obediência à voz de Deus, encontraram uma vida feliz, uma vida plena, né? Que dão muitos testemunhos aí pra gente. E sem tanto drama, né? Sem tanta... Sim. Que a gente vê, assim, pelo menos eu vejo realmente várias histórias que acabam muito mal de namoro, assim, que era para ser só um caminho, um caminhar, e que realmente, às vezes, termina de forma dramática. E que podia dar certo, né? Às vezes podia dar certo. Às vezes a falta realmente de Deus... É isso aí. Vamos faz o namoro ficar um pouco assim, capenga. Às vezes a coisa cai, né? E às vezes namoros que são péssimos, que se arrastam por causa da falta... falta de Deus e tudo mais, e a falta da castidade, né? Porque aí realmente influencia muito mais intimamente. Uma dependência afetiva. Fica uma dependência afetiva e as pessoas acham que aquilo ali é uma coisa qualquer, mas não, aquilo mais profundamente com o ser humano, né? Profundamente. Porque a castidade, né, se entende normalmente como uma proibição da igreja para fazer sexo antes do casamento. E ela, na verdade, seria muito ficar explicando tudo aqui, mas ela, na verdade, é muito maior do que isso. Ela é usar o relacionamento da maneira correta. Você pode viver a castidade dentro do casamento. E isso não significa não fazer sexo. Significa fazer sexo da maneira correta para a finalidade correta. Isso é viver a castidade. Então, viver a castidade é usar bem aquele relacionamento. Então, você vive a castidade solteiro, né? Quando você está solteiro, quando você está namorando. Qual é a forma de se viver a castidade? É usar o relacionamento para o seu fim correto. Qual é o fim correto de um namoro? Discernimento vocacional e discernimento para o matrimônio, né? Então, primeiro é discernir se eu vou mesmo, se a minha vocação é realmente me casar. Segundo, discernir se a minha vocação é realmente me casar com aquela pessoa. O problema que torna o namoro católico, né, esquisito hoje é que as pessoas confundem esse período de discernimento, né, com um período de pré-vida conjugal. Hoje as pessoas antecipam a vida conjugal para dentro do namoro. O que eu já ouvi com frequência de psicólogos até, já ouvi isso, de pessoas amigas que são da área de psicologia, argumentando que é necessário essa experiência matrimonial antes do casamento. O que é uma e aí o que leva também
para o casamento, a mesma coisa do namoro, né? Acaba fazendo também o caminho inverso. As pessoas levam muito pouco, eu diria, do que é o matrimônio para o namoro, e depois levam a mesma falta de compromisso, que é o namoro, né? Porque não é um compromisso para a vida toda, levam para o matrimônio. Então, aqui confunde as duas coisas e confunde a função de você estar com outra pessoa, né? Então, eu vejo muitos matrimônios que ficam muito... que tem problemas sérios por conta da castidade. Então, hoje, casada, eu vejo ainda mais a importância, eu me sinto ainda mais motivada a comentar da castidade, porque eu vejo o quanto é fundamental você começar e você continuar, né? Não é uma coisa que termina, mas assim, eu vejo pessoas que têm uma profunda dificuldade, por exemplo, em aceitar os filhos, e aí um quer uma coisa, um já quer filho, outro não quer filho, e isso dentro de um casamento é uma coisa muito difícil de lidar, né? Porque é um desejo, né, muito grande e tudo mais, enfim. E tudo fica muito difícil. E fica muito difícil você entregar nas mãos de Deus as coisas, né? Porque eu não sei o que significa botar minha vida nas mãos de Deus. Então, eu não tenho coragem, às vezes, de dar um passo, de ter um filho, porque eu acho que eu tenho que controlar todas as coisas que vão acontecer financeiramente e tudo mais. E fica mais difícil de você acreditar na providência, em diversas coisas. E é interessante que nem precisamos de o parecer de um especialista para falar sobre a respeito disso, que o que a gente vê, o que está aí claro para a gente é que essa prática que é difundida e que essa cultura do vamos viver à vontade, e voltando, né, essa coisa de trazer, de levar uma vida profunda a dois antes do casamento, está claro, é claro que não dá certo. A prova é a quantidade de casamentos que duram pouquíssimo. Quando eu resolvi quando eu comecei a comentar com as minhas amigas, assim, olha, eu tô pensando aí que, assim, próximo namoro que eu tiver, assim, eu realmente quero viver a castidade, não sei o que e tal, e todas achavam que eu estava surtando, que eu ia ficar mais solteira do que eu já estava, né? E aí muitas falavam assim para mim, você tá doida, não tem como, você não vai encontrar ninguém, todo mundo... Não tem ninguém assim, né? Olha, é como todo mundo age, é como todo mundo faz, não tem fora disso. Eu falava assim, não é pois todo mundo. Mas aí eu pensava assim, pô, mas olha como todo mundo tá terminando, né? Olha o que tá acontecendo com todo mundo. Então, isso realmente acabava que o conselho delas realmente me reforçava. Eu não quero que todo mundo... Então, se for assim, eu não quero isso, entendeu? Pois é, e assim, é engraçado quando as pessoas sempre falam, você vai ficar solteiro, porque ninguém vai aceitar a castidade. Mas, puxa, se a pessoa não consegue ser cúmplice de você em um mero detalhe, porque sexo é um dos aspectos de um universo enorme, que é o universo de um relacionamento entre uma pessoa e outra, o sexo é só um aspecto, não é o aspecto absoluto, como falam. Então, se a pessoa não consegue ser sua cúmplice nisso, você acha que ela vai ser sua cúmplice durante a vida inteira, diante dos dramas da vida, que são muito mais duros do que a decisão de transar ou não. Então, assim, exatamente. Então, realmente, se não é para ser... Se a pessoa não vai aceitar nem isso, é porque não é ela mesma, né? De jeito nenhum. E agora, a gente já falou um pouco das nossas experiências aqui. O Rafael Freire está em algum lugar, não sei se ele vai falar da experiência dele, né? Ou ele está em algum lugar falando sobre namoro. Vamos ver o que o Rafael Freire trouxe pra gente. Olá, parlateiros. Estou aqui agora com a Daniela Oliveira, que vai falar pra gente. Daniela, você acredita em namoro católico? Acredito sim. Até por já ouvir histórias, né, partilhas de vários jovens, várias pessoas que hoje até têm família, constituíram família e fizeram tudo isso dentro dos preceitos, né, da igreja, da religião e realmente tiveram o seu namoro católico. Então eu acredito sim, galera. E você acha que o namoro católico contribui aí para o casamento, para a vida do matrimônio? Sim, contribui sim. As pessoas que levam isso de uma maneira muito firme e levam isso adiante para o matrimônio, com certeza tem uma relação muito mais espiritual e muito mais profunda. Bom, vamos ver então o que o próximo acha sobre essa questão de namoro católico. Agora eu tô aqui com a Larissa, ela que também vai falar para nós como que funciona e se ela acredita aí nessa questão do namoro católico, se contribui. Larissa, para você, namoro católico firme e forte? Então, eu acredito, acho que pode existir sim,
respeito, mas pra mim acho que não funcionaria. Mas eu respeito todos que seguem essa linha. Mas você falou que para você não funcionaria. Você acha que, sim, por quê? É uma questão de formação, religiosidade? Eu acho questão pessoal mesmo, não de formação nem religiosidade. E você acha que para o povo católico, o jovem que opta por viver a castidade no seu relacionamento, enfim, você acha que contribui para o matrimônio no casamento? Eu acho que contribui, porque é um momento que você conhece realmente a pessoa que você está, né? Não é uma coisa assim, afobada, uma coisa rápida. Você tem tempo de conhecer para ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? E depois, quando o casal já estiver maduro, eu acho que isso leva uma maturidade para o casamento. Olha, tá aí então a opinião da Larissa. Quase que não sai, povo. E vamos saber qual é a opinião da próxima pessoa que a gente vai falar? Vamos ver. Saí da Larissa Doc, vim para Larissa Correia. Larissa Correia também vai falar com a gente sobre a questão do namoro católico. Larissa, sua opinião sobre namoro católico? Olha, eu acho válido, porque para as pessoas que realmente acreditam, tudo vai da sua crença, da sua fé. Cada um tem uma crença e uma fé. Então, a gente há de respeitar. Não há de haver discriminação ou qualquer coisa assim, porque quem acredita que vai funcionar, vai funcionar. Então, opinião não se discute, né? Pra você, jovem católico que vive a castidade, é um ET? ET não. ET não, com certeza não. Por conta da questão do segmento. Cada um faz o que acha melhor e tem vontade. Então... Bom, tá então a opinião da Larissa. Respeito em primeiro lugar. Sempre, né? Sempre, com certeza. Vamos saber agora, eu tô falando com muita mulher, né? Vamos saber a ala masculina, o que eles pensam sobre namoro cristão. Bom, saí da ala feminina, agora tô aqui com meu amigo Alessandro. Alessandro, queria que você falasse um pouquinho sobre namoro católico. Ajuda, auxilia aí no matrimônio? Pô, auxilia, mas vou te falar, é uma luta diária. Se não é diária, muito mais que diária, né? Tipo, muito difícil a gente que é jovem ainda, né? E, tipo assim, tomar é uma decisão, né? O namoro cristão é uma decisão. Hoje em dia, pô, eu vou botar aí, se não for 99% dos jovens que já tiveram alguma experiência antes do casamento, é quase uma realidade já, né? É uma realidade isso. Então eu acho que, na verdade, essa luta nada mais é para nos ajudar a chegar na santidade. E um santificando o outro. E o casal tem que um ajudar o outro. Se a menina quiser e o rapaz não quiser, zero chance. Então tem que ser os dois. Vocês viram que ele colocou a culpa nas meninas, né? Então atenção, mulherada. Não. Muita atenção aí. Bom, vamos saber aí com mais a homenzada. Vamos ver o que a galera tá achando sobre essa questão do namoro católico, o que significa isso para a vida deles. Vamos pro próximo. Bom, povo, saí lá do Alessandro, agora eu tô aqui com o Lucas para falar também sobre a questão do namoro católico, namoro cristão. Lucas, você acha que auxilia e ajuda para o matrimônio, no futuro matrimônio, ter um namoro cristão, ter um namoro católico? Bem, Rafa, tudo que é cristão tem que ter como cerne a cruz de Cristo, né, e a vida no Espírito. Né? Então, eu acho que se o casal tem uma vida regrada no Espírito, né, mantida com base no ouvir a Deus, né, acho que isso é possível sim, mas é aquilo, a questão do dia a dia, da luta diária, de carregar a cruz, né, no dia a dia. Né? Bom, mais uma opinião, e agora uma opinião muito séria, né? Muito formal, enfim. Conduzir aí o namoro à luz da cruz de Cristo, né? Carregar aí a cruz sempre com Jesus Cristo também no seu namoro. Ouvir o Espírito, acho que aí é a opinião do nosso amigo Lucas. Então, vocês viram aí o Rafael com as histórias de namoro, que a gente aproveitou para arrumar o cenário, né? Vamos ver se não cai de novo. Você fica aí atento, se cair de novo, né? Você reza para não cair, enfim. Então vamos continuar falando o que a gente estava falando de namoro, castidade, etc. A gente quer ouvir, vamos lembrar que a gente quer saber das suas experiências também, principalmente das santas, tá? Então você faz a hashtag aí, escreve com a hashtag parlatório no Twitter ou no Facebook, ou então você vai lá na fanpage da Web TV Redentor, deixa sua mensagem lá. Se você estiver vendo a gente
terça-feira, às 8 da noite, a gente está ao vivo interagindo com você. Senão, eu não tô nem aí, tá bom? Eu tô brincando, o Ricardo Franco vai ficar. Tá? Porque ele é do banco de reserva. Ele fica lá no asilo só no Facebook o dia inteiro. A propósito, Alexandre Varela, ele sempre gosta de enfatizar que não, você não está ouvindo, você está vendo. Mas, Alexandre Varela, geralmente eu ouço. Eu coloco lá um vídeo e vou fazer alguma coisa, estou ouvindo. Ouvindo também, é verdade. As pessoas pode ser, são, tudo bem. Né? São parlateiros. Não Tanto importa. que põe lá e que ligue para visualização, tá ótimo, gente. Obrigada. Tanto que você fique vendo várias vezes, tá ótimo. Agora, vamos voltar ao nosso assunto. O assunto não é visualizações da Web TV, né? Ainda bem que não. Ainda bem que não. O assunto é visualização de namoro. É visualização de namoro. Eu vivi a castidade por 6 anos, cara. 6 anos. Você pode falar que eu enrolei minha esposa, mas não enrolei. É que eu estava sendo responsável, né? Então, vivi a castidade por 6 anos. Rolou. E foi duro, cara. Coitada da Vivi, gente. Cada dia que passa, eu vejo. Vivi é uma santa. No meu A ser canonizada. o namoro durava 2 meses. O casamento era eterno. Mas aí você arranjava a esposa, né? Você não tinha discernimento. Então... Agora, não viveu 6 anos, né, Alexandre? Você pode falar assim, porque a castidade é pra sempre. Esse negócio de não entendi isso. Não, então. Vivi 6 anos, que eu quero dizer é de namoro. Casto. E aí, depois daí pra frente, são mais... Vamos fazer 9 anos esse ano de castidade dentro do casamento. Aturar o Alexandre Varela por esse tempo todo. Vivia uma santa. É um prazer imenso, né? Hashtag Vivia uma santa. Então, o que acontece? Durante esses 6 anos, quando começou... Eu já contei essa história aqui, então vou ser breve só para ilustrar. Quando começou, eu não achava estranho. Eu não era muito convertido, eu tinha acabado de me converter. Eu queria fazer, era um propósito meu, porque eu queria viver a igreja como um todo, então eu não tinha a ideia muito correta do discernimento, eu não sabia nada disso. Mas eu queria viver o que a igreja dizia, era meio como um teste para ver se eu queria ser católico mesmo. Eu estava nessa... porque eu tinha acabado de me converter de fato, então eu ainda estava meio às cegas com a religião, né? E a Viviane me propôs, que para mim na época foi super esquisito, um acompanhamento espiritual. Ela me propôs que a gente fizesse direção espiritual na época com o Dom Filipe Santoro, que era bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Bispo. Bispo, né? Para me atorar tem que ser bispo. E aí eu achei esquisitíssimo, né? Eu falei, gente, é impossível, assim, como assim um padre, principalmente bispo, que seria bispo, tem muito... Né? Porque padre já não namora desde o seminário, né? Não namora, o cara é bispo, então ele já é padre há muito tempo, então ele não sabe nada. Ele é... A última vez que... Se é que ele namorou alguma vez na vida, foi, tipo, sei lá, na época do Ricardo Franco. Então, não vai servir para nada. Como é que um padre vai me ajudar a namorar melhor? Porque essa era a frase da Viviane. A gente precisa fazer direção espiritual para que o nosso namoro seja correto, para que a gente namore melhor. Quando ela falou isso melhor, não bateu. Eu falei, para com isso, não vai rolar. Vai o quê? Me ensinar a beijar direito? Não vai, né? Eu, né, claro, fiz as piadas de praxe, ela como boa namorada, como esposa boa, que bater o pé e falou, só se for assim, né? E aí, sim, senhora, frase que eu falo até hoje, né? Sim, muito bem, senhora. E aí nós fomos até lá. E esse é o ponto que eu queria chegar, né? Eu vivi esses 6 anos de namoro casto, para André não brigar comigo de novo, namoro casto, e não foi fácil não, óbvio, né? As paredes da minha casa ficavam arranhadas o tempo todo. Não foi fácil não, porque você sente vontade, né? Você sente aquele dia que você está no 1% ali, a flor da pele, você quer, né? E aí tem essas estratégias de só namorar em lugar público nesses dias, porque vocês têm que se conhecer, não adianta se arriscar, né? A vitória, né, contra a castidade é a fuga. Não teve um santo que falou isso, eu não lembro quem foi. Mas a vitória contra a castidade é a fuga, não adianta. Né? Assim, quando vem a tentação, se eu achar que não, eu sou sinistro, eu vou resistir, eu vou perder, então tem que fugir. O que é fugir? Ou não se encontrar hoje mesmo, ou ir para um lugar público, ou ir para um lugar que não dá para fazer, que é na frente da mãe, alguma coisa assim, né, para você se resolver. E isso tem que ter uma cumplicidade e tem que ter uma consciência. E essa consciência só brotou dentro do discernimento espiritual, dentro do acompanhamento espiritual.
né, que também não só orientava a questão da castidade, que esse não é o único item que você tem que verificar no namoro, mas também me ajudou a olhar para o que eu queria na vida, se eu queria realmente casar, queria de repente me consagrar ou ir para o caminho sacerdotal, e me ajudou a olhar para a Viviane e ter a certeza, sim, é esta mulher que eu quero viver a minha vida toda, é esta mulher que eu quero ter filhos, porque esse é um discernimento importante. Se você casa sem querer ter filhos, o seu casamento não valeu, é nulo. Então você tem que pressupor filhos dentro do casamento, porque se você está vivendo a castidade no namoro, você tem que também viver a castidade no casamento. Então você tem que pressupor que vai ter filhos. Então eu não teria conseguido nada, eu acho que eu não teria um casamento bom, um casamento sólido, se eu não tivesse passado por uma boa orientação espiritual, um bom acompanhamento. Uau! Pois é. Nossa. Carol até respirou fundo. A minha experiência também assim, eu estava um tempo solteira e eu sempre fui muito romântica, né? Então eu sempre queria muito arrumar um namorado, assim, um namorado, sabe, 100% e tal. Então, quando eu tinha namorados que enfim, não dava certo tal, aí eu ficava querendo mais ainda aquela pessoa que ia dar certo, né? Então, assim, aí eu já estava num período, assim, rezando muito, que eu realmente queria. Então, realmente... Eu falo isso, eu pedi muito para Santo Antônio e para São José também, e eu falava muito isso, nossa, eu quero um marido tipo São José e tal, eu falava isso, que hoje em dia até tá na moda, isso entre as católicas, falar isso, quero achar meu São José. Então, um negócio desse, mas na minha época não era moda, nem tinha, mas eu também pensava muito isso, né? E aí, realmente, dentro de mim, começou a brotar essa... não sei se era o excesso de oração. A minha oração era assim, eu quero arrumar um namorado. Mas eu acho que nesse excesso de oração, Deus também começou a me pedir alguma coisa, eu acho, né? Então, Ele começou a me mostrar... Então, assim, começou a nascer em mim realmente a vontade de ter um namoro bom e de me preservar, sabe? Tinha muito essa vontade... Mas era alguma coisa assim que eu não conhecia muito bem, sabe? Então, eu só me lembro assim também de pensar, pô, tô pedindo tanto para Deus alguma coisa, como é que eu vou começar? Aí encontrei o Pedro, né? O Pedro, pô, apaixonado, fazendo milhares de declarações, não sei o que e tal. Pô, agora eu vou pegar essa pessoa que está se mostrando maravilhosa como eu queria e vou falar, Deus, brigadão pelo namorado, agora você fica quieto aí e deixa que eu namoro aqui. Acontece muito isso, fazem promessa, daqui para sempre. Então, assim, eu não queria, eu realmente estava decidida assim, a não deixar mais Deus de lado, sabe? A gente tende a achar que Deus não entende das coisas, né? Aí, hoje em dia eu penso, nossa, como que a gente pensava que sabe mais do que Deus sobre a nossa felicidade, sobre o que tem que ser o nosso namoro? Tem muita gente que fala, não, nesse assunto eu sei mais do que Deus. Não sabe, sabe? Não faz realmente. sentido nenhum pensar nisso. E a gente começou assim também. A gente também começou, sinceramente, sem saber o que significava viver a castidade, como seria e o que seria. A gente fez o caminho caminhando, sabe? E isso eu acho muito legal, porque tem várias coisas... Não, eu sempre tive direção, assim, né? Mas acho que eu nem tocava tanto no assunto. Aí depois as coisas vão entrando mais nos eixos, né? Mas foi assim, foi entrando aos poucos no caminho, assim. Realmente também conversava com um sacerdote, que também acho sensacional, impressionante como um sacerdote consegue saber da relação de um casal, né? Faz total diferença. Então, enfim, a gente vê muitas assim, coisas que a gente pensava no início do nosso namoro. Por exemplo, a gente pensava no início do nosso namoro assim, beleza, a gente está vivendo aqui, assim e tal. Agora, quando a gente casar, é outro assunto. Como a gente vai viver isso no casamento? A gente pensou isso no início. E quando a gente estava perto do casamento, a gente já tinha uma outra visão, né? E hoje a visão que a gente tem é totalmente outra. A castidade parece que faz assim, sabe, na sua visão. E o que é muito importante dizer, assim, a gente começou, eu e o Pedro, começamos o nosso namoro realmente na castidade, mas assim, nunca é tarde para começar. Às vezes um namoro pode não começar bem, entendeu? E depois entrar nos eixos. Não, é fato. E olha, o que a Andréia falou, a Andréia sempre fala coisas geniais, né? Eu estou anotando tudo para o processo de beatificação dela. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado, exatamente. Ela fala, a castidade abre, porque a castidade não se trata só de sexo.
Se trata de fazer Sim, o que é correto no relacionamento. Viver aquele relacionamento da maneira mais justa. Então é verdade que abre. Até porque, quando começa essa história de sexo, você vai focar só nisso e não vai ver mais nada. E só mais uma coisinha, assim, claro. O que eu sempre gosto de falar é que... Fala o programa inteiro. Eu nunca me senti, eu sempre gosto de falar isso, que eu nunca me senti tão amada e tão respeitada na minha vida, assim. E a gente... Assim, isso é o mais fundamental, sabe? Porque as pessoas acham que isso é uma prova de amor, que, né, que não viver a castidade é uma prova de amor, né? E é uma intimidade, não sei o quê. E eu realmente nunca me senti tão amada e tão respeitada por ele caminhar desse jeito comigo, assim, sabe? Realmente... Isso que é bem interessante também, nisso, e vou nessa também que a Andrea falou do abrir o horizonte, abrir os olhos... Porque se você vive com sexo, no momento em que não há sexo, o que a gente está fazendo aqui? O que eu vou fazer agora? Porque o seu objetivo, quando você encontra com a pessoa, o seu objetivo é o sexo. Então, se não tem... O que a gente está fazendo? As pessoas você não sabe nem conversar. As pessoas não sabem o que é o amor sem sexo. Por isso tem muita gente que, às vezes, vinham com umas conversas horríveis, assim, porque casamento, depois de um tempo, você vira irmão e não sei o quê. Por que as pessoas falam isso? Porque, às vezes, quando o sentimento esfria, elas não sabem o que estão fazendo do lado do outro. Elas não têm referência de amor de um homem por uma mulher. E aí... A vida não é sempre, né, do jeito que a gente imagina na juventude, sabe? Quando a pessoa está bem mais velha ou quando acontece alguma coisa, será que você vai estar sabendo amar aquela pessoa em qualquer situação, independente do que aconteça? Às vezes acontecem fatos, né, na vida, enfim, sei lá, tragédia ou doença pode acontecer na vida de qualquer um. Você vai estar sabendo amar aquela pessoa realmente integralmente, né? Exatamente. Então, para encerrar... O amor de verdade, é esse que respeita, sabe? A sua mãe, quando você é criança, ela não te bota para trabalhar aos 2 anos de idade. Ela não força você a fazer coisas de adulto quando você é criança. Ela respeita o seu tempo. Ela respeita o seu crescimento. E isso faz dela a pessoa que mais te ama sobre a terra. Você ama sua mãe, ama seu pai, enfim, aquela pessoa que te criou, justamente por causa disso, porque ela ajudou você a crescer. O namoro, a relação do namoro é justamente essa. Um namorado e namorada que amam o outro, respeita esse crescimento. E isso é amor de verdade. O amor não é se entregar desordenadamente à intimidade. O amor é respeitar os passos certos da vida. Então a gente fica por aqui, acabou, não dá mais tempo, o assunto é maravilhoso, a gente vai voltar em vários outros programas para spin-offs desse assunto, eu prometo. A gente fica por aqui e volta na próxima terça-feira, às 8 da noite. Fiquem com Deus.